Isso foi nas paredes externas da ONU em Nova York, na noite e madrugada desta terça-feira, à espera de Bolsonaro, que discursaria lá na ONU. Imagem que agora corre o mundo. Vergonha, mentiroso, desgraça, em inglês e em português. E o jacaré, por hora, a 13 dias da eleição presidencial, ameaça abrir a boca. Pesquisa do IPEC, o ex-Ibope. Lula sobe mais um ponto e tem 47% das intenções de voto. Bolsonaro segue estancado nos 31%. Neste momento, flagra o IPEC, Lula tem possibilidades de vencer a eleição ainda no primeiro turno. Tudo somado tem 52% dos votos válidos. No segundo turno, Lula tem 54% das intenções de voto e Bolsonaro 35%, 19 pontos a separá-los. Nesta terça-feira, penúltima semana da campanha, vendo Lula se distanciar, Bolsonaro foi à ONU para discursar. Em resumo, mentiu muito, como sempre. Na parte em que apenas lia o que foi preparado pelo Itamaraty, Bolsonaro viu-se obrigado a mentir para si mesmo, para o que ele e seu governo foram, fizeram, são. Entre outras, fez uma ode às mulheres que ele tanto despreza. Citou a Amazônia, hoje novamente em chamas, como exemplo do manejo do meio ambiente no Brasil. Disse que seu governo acabou com a violência e levou a paz ao campo. E teve a cara de pau de tratar de corrupção. Claro que nada disse sobre os 107 imóveis comprados pelo clã Bolsonaro desde que ele e depois os filhos embarcaram na política. 51 destes 107 imóveis pagos com dinheiro vivo. Sabendo quem são Bolsonaro e seu governo, o mundo assistiu ali na ONU à performance de um farsante. Por isso, ao final, uma dúzia de palmas protocolares. Admiração e alguma inveja mesmo, não só do talento, mas das possibilidades de linguagens. Linguagens que profissionais como Gregório do Vivier e a turma do Porta dos Fundos ou Marcelo Adnet criam, recriam, usam com tanto brilho. Vai se esgotando o tempo para um primeiro desfecho ou o desfecho mesmo da eleição presidencial. E junto vão se esgotando também as formas, as linguagens para se falar de Bolsonaro e seu desgoverno, sem ser com o mais profundo e cáustico humor. Mas debochar do horror, do grotesco, das violências, da ignorância exige muito talento. E talentos específicos para que o objeto, o sujeito da crítica, não se torne ou não possa se fazer de vítima. Para que uma crítica, mais do que despertar consciências, não fira àqueles e aquelas que se enxergam no sujeito, se veem no objeto da crítica. Talentos para não errar com o uso massivo e maciço. E assim não naturalizar, não edulcorar o grotesco, as violências, o horror e a ignorância que Bolsonaro e os seus tão bem manejam como arma para atrair semelhantes, para fazer política. Foi o que ele, mais uma vez, tentou fazer em Londres no enterro da Rainha Elizabeth II. Tentou, mas desta vez não funcionou, porque um dia o vento sempre vira. O que um dia já funcionou, o ocupar manchetes a qualquer custo, parece já não funcionar com a mesma eficácia. Na Inglaterra, o circo grotesco de sempre. Centenas de chefes de Estado lá estavam cumprindo, seguindo protocolo e ritos. E ele, no balcão da residência do embaixador brasileiro, tentando fazer política. Não era a Verona dos Capuleto e Montecchio. Foi na Londres de Shakespeare. Ao menos fosse uma Julieta no balcão, mas não era. Era só um beócio. E abaixo do balcão, 2 dúzias de boçais, gente sem a menor noção do ridículo. Na real, uma gentalha orgulhosa da própria ignorância
e grossura. Ainda em Londres, no domingo, alguns deles gritando para uma senhora, uma manifestante, uma inglesa que, com outros, protestava contra Bolsonaro, e berrou um pascácio: vai para a Venezuela. Outro parvo filmava um cinegrafista e uma repórter dizendo que eles não eram bem-vindos em Londres. É isso aí. Lixo, vocês não é bem-vindo, não sei o que vocês estão fazendo aqui, vocês não é bem-vindo aqui. Ruiz, quem é aquele mané na Inglaterra? O Dunha, o Nhacão, o Beronha? É de matar de vergonha. Como, além de tudo, podem ser tão burros? A imprensa inglesa, claro, caiu matando. Do popularesco tabloide Daily Mail ao maior jornal do país, o Guardian. O Daily Mail chamou de comício de líder da direita radical populista. E lembrou, isso enquanto centenas de líderes do mundo mantinha luto e respeito. O Guardian sapecou. Bolsonaro usa visita a Londres para funeral da rainha como palanque eleitoral. O Independent e o Times foram pelo mesmo caminho. Ressaltaram o grotesco, a grossura, a burrice. E o inominável, mas sempre nominado, não gostou. Tudo que Bolsonaro faz, os seus e as suas ressentidos e ressentidas enxergam ou fingem enxergar como popular. Coisas de um dos nossos, de alguém igual a gente. Ao cumprimentar, ao dar pêsames ao rei Charles III, que no mesmo dia enterrava a mãe, a rainha Elizabeth II, o presidente do Brasil pareceu estar contando a última do papagaio e, claro, em português. E Malafaia em Londres, ao lado de Bolsonaro e de Michele. Michele, escalada para interpretar o papel de princesa no cinema mudo. Malafaia, um miliardário, viajou com despesas pagas pelo governo. Por você, amiga, amigo. O pastor, nas ruas de Londres, viveu o papel de chefe de torcida, de cafajeste. Pareceu possuído, talvez tenha recebido uma mensagem transcendental. Quem sabe não foi o saudoso Boechat, repetindo ao pastor aquela recomendação que se tornou célebre. Em meio à cafajestada nas ruas, um cristão brasileiro e em verde e amarelo protestou contra o farisaísmo dos que vendem Deus, Jesus, enquanto pregam o ódio. O resultado é esse que você verá a seguir. Um cidadão inglês dando esporro na gentalha que, recém-saída das cavernas de Neandertal, berrava bizarrices. Aí, pessoal, vamos ver o pessoal parcial que apoia quem? Deixa eu falar uma coisa. Segundo país com mais mortes por Covid. I object to this man being hounded. He has a right to protest that this is England. The Queen's funeral has just taken place. You are disrespecting Brazil. This is the day of the Queen's funeral. Show some f***ing respect. This is disrespectful to the Queen. This is not the day to be like this. Choose another day. Today is not about politics. Today is about respecting the Queen. 2022 Bolsonaro! Bolsonaro, é Bolsonaro! 2022 Bolsonaro! Mas saindo agora de Londres, sigamos no nosso séquito de personagens grotescos. No Brasil, nos últimos dias, imperdíveis atuações do casal Conge e Conja. Essa, a nossa, digamos, realeza, parte decisiva na linha antecessória. O Bolsonaro deve e bastante à existência e atuação do outro, o Conge Moro. Não por acaso a Conja Rosângela um dia assim definiu: vejo Bolsonaro e Moro como uma coisa só. Agora candidata a deputada, Rosângela Moro, aos 48 anos de vida, foi apresentada a
duas novidades, grandes novidades. Há um pastel de feira e há uma feira em São Paulo, por onde é candidata, mesmo morando em Curitiba. Cidade que se tornou centro e objeto de tensão e atenção política desde que Moro juiz e rapazes e moças do Ministério Público e da Polícia Federal imaginaram-se heróis. Heróis do velho oeste do cinema americano. Mas não eram, nem foram heróis. Tiveram a grande chance de apenas iniciar um trabalho amplo e correto de combate à corrupção. Iniciar porque a primeira instância não é e não poderia ser legalmente o centro do universo jurídico, como, entre tantas outras, depois reconheceria o Supremo Tribunal Federal. Eles, rapazes e moças, foram traídos pela origem cultural e histórica. Não poucos deles e delas são herdeiros, filhos ou netas de gente que no Paraná, em várias posições, serviu à ditadura. Com ligeira licença para sacar estereótipos, é possível perceber entre eles e elas também mauriçolas e madames. Assim sendo, buscaram fazer justiça com atos e gestos habituais num país que teve escravização por 2/3 da sua história. Cumpriram, na prática, o papel de feitores e feitoras, capatazes da Casa Grande, e como tal, sendo largados à beira da estrada depois de feito o serviço sujo, o serviço porco. São Paulo. A advogada Rosângela Moro foi caçar votos simulando comer pastel na feira. Isso enquanto, logo ao lado, uma senhora buscava catar comida no lixo. A conja depois restou pedir desculpas. No dia seguinte, citando o, aspas, vídeo do pastel como um erro, foi ao Twitter dizer: vamos ser mais solidários, vamos olhar cada vez mais para o lado e vamos ser mais responsáveis com as nossas escolhas. Vamos ser mais solidários, devemos ser 100% atentos para quem está ao nosso lado. Bem, esse ao nosso lado pode ter também um outro sentido. O cônjuge Moro é candidato a senador no Paraná. Ex-juiz herói, ex-ministro humilhado por Bolsonaro, a quem agora volta a apoiar, se humilhando de novo. E desastrado e também humilhado ex-candidato à presidência da República. No momento, candidato ao Senado no Paraná, Moro se dedica a ser humilhado por todo e toda opositora em debates. Queria lhe perguntar por que o Partido Socialista Brasileiro aqui no Paraná não está ao lado da sua candidatura, mas está ao lado da candidatura do Álvaro Dias. Sinceramente, eu acho que o senhor está se dirigindo a uma pessoa errada. Essa pergunta teria que ser dirigida a alguém do Partido Socialista Brasileiro, no Paraná. Queria ser senador em São Paulo, mas a Justiça mandou o senhor de volta para o Paraná. O senhor nunca olhou na fatura de luz? O senhor sabe onde mora? O senhor tem falta convicção de ser paranaense? A cada pergunta, a cada resposta, magníficas demonstrações de profunda ignorância, que aprofundam a perplexidade e provocam uma pergunta. Quão medíocre tem que ser a porção de uma elite de todo e qualquer setor, imprensa especialmente incluída, para enxergar nesse tipo um líder? Qual é a capacidade de cognição, de percepção de quem apostou nisso aí? Se curitibanos, paranaenses de maneira geral, não se apiedarem de Moro e não o levarem para o Senado, o ex-tanta coisa pode vir a ter dificuldades para se tornar síndico do condomínio. Após o pleito ainda ser decidido pelos cônjuges qual um futuro domicílio eleitoral. Pode ser em Curitiba, onde seguem tentando manter fora da política injustamente o ex-vereador cassado Renato Freitas. Agora candidato a deputado estadual,
tentam impedir sua candidatura. Renato, vereador, foi caçado por ser preto, por ser negro. Até o padre da igreja onde Renato se manifestou depois de encerrada uma missa, o defendeu. Morasse na Bahia, especialmente no Recôncavo, em Salvador, Renato Freitas certamente enfrentaria ACM Neto, o candidato a governador que produziu um dos memoráveis momentos desta eleição. Declarou ao Tribunal Regional Eleitoral ser pardo, portanto, afrodescendente. E se explicou assim diante da firmeza da entrevistadora e do entrevistador. E isso na TV Bahia Globo, que é também da sua família Magalhães. E você disse que há uma leitura social de que eu sou branco. Quem faz essa leitura social? Porque eu me considero pardo, você pode me colocar ao lado de uma pessoa branca, há uma diferença bem grande. Negro não diria isso, jamais. É porque pelo IBGE, pardos e pretos são negros. Então o erro é do IBGE, não é meu. Já o casal Conde pode, além de Curitiba, morar em São Paulo, onde o Tribunal Regional Eleitoral admitiu a candidatura de Rosângela, mas não apenas. Também, há poucos dias, a de Eduardo Cunha. Sim, aquele do Rio de Janeiro, ex-presidente da Câmara, etc. Por que não o Marcola ou o Fernandinho Beiramar? Isso tudo que vimos, estamos vendo em Londres, Nova York, Curitiba, São Paulo, Salvador, Bahia, é o grotesco, a ignorância, o ridículo, o bizarro. Mas tem também, e principalmente, e não há como esquecer, o horror nosso de cada dia. Produção de militares e Bolsonaro e vice-versa, e demais parsas. Do mercado, das bandas podres do agro e dos vendedores de Deus e Jesus, e de ignaros ou hipócritas de toda e qualquer latitude e longitude. A Amazônia segue em chamas. Teve o pior agosto em 12 anos e recorde em setembro com 8.740 focos de incêndio em 3 dias. Indígenas seguem sendo assassinados. Comexatibá, município do Prado, sul da Bahia. Pistoleiros a serviço de fazendeiros mataram Gustavo Silva, 14 anos, tiro na cabeça, em ataque a indígenas da aldeia Alegria, que ocupa fazenda de eucalipto em território indígena. Vitorino Sanches, 60 anos, líder Guarani Kaiowá. Em Amambai, Mato Grosso do Sul, 2 pistoleiros. A polícia vaza, investiga crime conjugal. Um mês antes, Vitorino havia escapado da morte. Emboscada, 10 tiros, pistoleiros. Em 10 dias, 7 indígenas assassinados. Na Bahia, Maranhão e Mato Grosso do Sul. Povos Guajajara, Pataxó e Guarani Kaiowá. Ariane Oliveira Caonteira, Guarani Kaiowá. Morta em uma propriedade rural perto da aldeia Jaguapiru, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Ariane, neta do cacique Getúlio de Oliveira. Há um ano, ela havia sido dopada e sequestrada. Aquilo foi um aviso. Ariane foi devolvida viva na porta de casa. Desta vez, foi morta. Ariane viveu 13 anos. 120 lideranças de 8 povos indígenas foram a Brasília na semana passada. Manifestações na esplanada dos ministérios, ida em encontro com ministra no Supremo Tribunal Federal, entrevistas. Escassa repercussão. Afinal, o que são 7 indígenas assassinados quando se tem 11 dias de esplendoroso funeral da Rainha da Inglaterra? Na Londres de Shakespeare, num balcão qual Julieta, o Beócio não deu um pio sobre mortos e mortes. Nada sobre mortos e mortes no Brasil. E nada disse, nem mesmo teria a dizer a respeito da finada rainha.